dança, eu conheci muita gente. Até hoje a gente tem amizade aí. Então, é muito legal. Adorei. Adoro, aliás, né? Pena que, por mais que eu seja professor de dança, né? A gente quase não pratica aquela coisa. Eu fiz mestrado em ciência da computação na UFC, certo? E aí lá aprendi os estilos de dança e acabei sendo professor também, na escola lá. Ensinar a gravar o quê, Matheus? O som ainda continua com problema? Vocês estão escutando bem, pessoal? Em relação a gravar vídeos, eu cheguei a... Eu e outros professores, a gente fez um curso para a UESP também, né? Qualquer coisa, depois eu vou disponibilizar no meu canal algumas dicas, tá bom? De como gravar aulas e tudo mais. Bom, gostei da sugestão aí. Perfeito, pessoal. Então, vamos lá começar a brincadeira. Hoje a gente tem muita coisa para fazer, tá? Vou aqui compartilhar a apresentação. Pronto, estão todos munidos com seus copos de água, garrafas de água de 2 litros, 5 litros, né? Para mantermos os hidratados, né? Para pegar sua água, porque não é bom sair não, para não perder o lance, né? Estão vendo minha apresentação, pessoal? Pronto, show. Hoje a gente vai falar, a gente só revisando, né, o que a gente falou nas últimas aulas. Nossa última aula foi a aula dinâmica, né? Então a gente tirou algumas dúvidas. A maioria foi mais cenas do próximo capítulo, né, do que dúvidas. E aí a ideia é o seguinte, pessoal, hoje eu vou dar algumas coisas, né, algumas ferramentas, e aí tudo que tiver dentro daquele mesmo tópico, né, que você queira explorar mais, querer saber como é que faz, aí você vai e coloca lá nos tópicos para aula dinâmica da próxima semana, tá bom? Então, a gente vai tirar mais dúvidas particulares da aula de hoje, tá? E as aulas que aconteceram também estão valendo, tá bom? Para a gente ser mais objetivos, tá bom? E aí tudo que vocês colocaram lá, nem se preocupe que a gente vai ver, né? Tá tudo planejado para a gente ver ao longo do curso, tá bom? Então, aqui eu já falei um pouquinho da revisão, né, da última semana, vou aqui passar. E a gente vai começar falando das conclusões, né? Como eu falei, a gente vai trabalhar numa abordagem bottom-up, como a gente fala, né? Ou seja, o final para o começo, tá? Então, a gente vai vindo caminhando nesse sentido. Então, por último, é que a gente vai ver título, resumo, tá bom? Citações. E aí, quando a gente vai falando de citações, eu conversei com um colega meu, né, que ele também está no projeto, para falar a respeito do Mendeley, né? Para quem não conhece o Mendeley, ele serve para você organizar referências bibliográficas também. Então, acho que vai ser um casadinho ótimo a gente mostrar tanto o Mendeley quanto como é que faz citações no LaTeX, tá? Então, o professor Dario, ele vai estar me auxiliando nessa aula, tá bom? Então, vocês vão dar enjoados da minha cara, eu vou trazer uma cara nova para vocês também, tá bom? Outra coisa, pessoal, que eu queria pedir, é porque toda vez eu esqueço, desde a nossa primeira aula eu queria fazer isso. Se daria para a gente tirar uma foto, tá bom? Um print screen aqui da tela no final da aula, tá? Vocês topam? Tirar uma fotinha no final da aula? O Dario foi professor de física no Calbrão, justamente. Então, eu sou muito esquecido, então me avisem quando estiver lá perto do final da aula, professor, a foto, tá bom? E aí a gente liga as câmeras, e aí eu boto aqui num grid aqui para caber todo mundo, o máximo que puder, tá bom? Então me avisem, por favor. Beleza? Então, vamos lá, vamos começar, né? Então, conclusões, tá? Então, o que é que eu falei numa das últimas atividades que a gente estava falando, né? Que as conclusões são a essência do texto. O principal que a gente tem no nosso texto são as conclusões.
Então, a gente tem que fazer conclusões bem elaboradas, né? E aí, visto tudo que a gente conversou até agora, né, em relação a como escrever e tudo mais, parágrafo, né? E sobre bases metodológicas. Então, as conclusões, elas devem seguir bases metodológicas, não é achismo, né? Então, tudo tem que ter fundamento científico, tá bom? Então, a conclusão é a essência do texto, né? Então, se a gente parar para observar, a curiosidade que você vai colocar lá no começo da introdução, a ideia, o objetivo, o planejamento que foi feito a execução do trabalho, coleta de resultados, análise de dados, tudo isso vai levar ao quê? Às suas conclusões, tá? Isso tem que estar numa ideia lógica, né? De começo, meio e fim, tá? Lembrando, né, estrutura lógica nesse sentido, mas um trabalho nunca tem um fim, né? Então, a publicação, a escrita, né, no artigo e tudo mais, é só um começo, né? É aí que vai começar mesmo a jornada, a discussão e tudo mais, que vai gerar mais conhecimento, né? O Sérgio está na praia, oh, beleza, né, Sérgio? Tá? Então, as nossas conclusões, elas são teóricas, tá? Então, são embasadas nos resultados, porém, elas não são limitadas somente aos resultados, tá bom? Então, a gente pode concluir além dos resultados, né? Conclusões, elas são expressões teóricas, né? Que representam fenômenos que acontecem no mundo. Então, a gente tem que deixar isso claro, né? Por mais que uma conclusão ela seja matemática, mas matemática é algo que acontece no mundo, né? Por mais que ela bote lá uma equação matemática de quinta, sexta, sétima dimensão, que você nem imagina como é isso, mas existe, né? Matematicamente falando, existem, né? Então, como a gente pode observar aqui, né? Que a gente tem uma reta de regressão. Pronto, Francisca Maria, o que vai acontecer, ó, em relação aos pontos, né? Lá no Classroom, tem como você ver a quantidade de pontos total, tá bom? No finalzinho da aula eu vou mostrar para vocês onde é que dá para ver, tá? E aí a pontuação de frequência, eu ainda estou criando um sistema aqui separado para vocês acompanharem. E aí vocês vão somar os dois, tá bom? Eu acho que essa semana já sai esse sisteminha de frequência por esse que eu vou colocar, né? Aí vocês vão e somam, né? O que tem de frequência com o que tem lá no Classroom. Então a soma dos dois é o máximo que você tem, tá bom? Então aí tem uma reta de regressão, né? Que ela quer aproximar todos os pontos, todas as amostras, né? A partir de uma forma de prever, né? De previsão aí do que pode acontecer dado uma posição, uma amostra, a gente encontrar a imagem, né? Dado uma imagem, encontrar aqui o seu correspondente, né? Um X e Y, certo? Então, isso daí são coisas que a gente vai tirar, né? Conclusões que a gente vai tirar, por exemplo, no modelo matemático, né? Mas podem existir vários outros tipos de conclusões, né? Partindo da base metodológica, tá? Então, como, por exemplo, os resultados que a gente tira aí baseados na literatura. Então, é muito importante, quando a gente vai escrever um texto, né? Quando a gente for concluir, a gente comparar, né? Ter aí uma verificação do que é que a literatura fala a respeito, né? Às vezes o próprio artigo, o próprio documento, ele é vislumbrado a partir de uma publicação que aconteceu, que você teve uma ideia de melhoria, né? E aí você vai comparando com aquele trabalho ali, né? Então, a gente tem que sempre estar revisitando a literatura. Não é só o que eu acho, o que eu sinto e tudo mais, eu coloco lá. Não, tem que ter embasamento teórico, né? Pensando aí no artigo científico. Bom? Outra observação, tá? Toda conclusão, pessoal, ela aparece na discussão. Então, quando a gente está lá na sessão de discussão, a gente tem que encerrar a nossa discussão com uma conclusão, tá? Não é porque tem uma sessão lá, conclusão, que a gente vai deixar tudo lá para conclusão, lá para outra sessão. Toda discussão, ela tem que ter uma conclusão, tá? E aí, se por acaso a revista tiver uma sessão só para conclusão, aí você vai se restringir somente às conclusões, né? Nada de limitação, nada de coisa nesse sentido aí, tá bom? Limitem-se mais a concluir, tá? Às vezes a gente é focado muito em fazer uma,
um resumão de todo o artigo lá na conclusão, né? Não que isso esteja errado, né? Mas o importante é você mostrar ali, né, de forma bem assertiva, o que o trabalho concluiu, né? O que é que ele teve de conclusão, tá bom? Como eu falei, né? E em caso de uma revista, que no caso tem conclusão, né, não significa que a gente não vai colocar, né, as discussões lá na discussão, na conclusão lá na discussão, como eu falei, tá bom? Então, a gente tem que observar esses aspectos aí também, tá bom? Ok. Aí vem uns pulos do gato, né? Quais são os pulos do gato? Acontece muito existe algum tipo de pesquisa que a gente pega uma amostra de uma população, né? E aí, quando a gente descobre algo dentro dessa amostra, a gente generaliza para a população toda. É o caso que está acontecendo aí com as pesquisas das vacinas do Covid, né? O que é que tem? Tem um procedimento padrão, fases padrões, que são realizadas em uma pequena amostra da população, certo? Se o resultado for positivo para essa amostra, então eu posso concluir o quê? Que vai funcionar para toda a população, tá bom? Então, como isso acontece, então, quando a gente for concluir algo em cima de uma amostra, a gente tem que concluir no presente e não no passado, tá? Então, se eu estou me baseando na amostra, eu vou concluir no presente, tá? Então, aqui uma observação, né? Caso conclua no passado, você estará focando na amostra e não na população. E quando a gente faz uma pesquisa que envolve a amostra, a gente quer focar na população e não na amostra, né? Então, a gente foca no geral, né? Um exemplo, né? Como na amostra, né? Eu tive uma pequena amostra e eu observei que nessa amostra o chá de berinjela reduziu o colesterol de todas as pessoas aí dessa amostra. Se isso aconteceu com todas as pessoas da amostra, significa o quê? Que esse chá ele reduz presente o colesterol. Então isso daí é impactado no presente, não é no passado, tá? Então é na população que está impactando essa conclusão, tá bom? Então se você tem a amostra, conclui no presente. Ficou claro? Entenderam a ideia? Perfeito. Então, toda vez que a gente estiver baseando em amostra, quando você for fazer conclusão, conclua no presente, tá? Professor, como é que eu vou concluir no passado, então, né? Então, você vai concluir no passado se for focar fatos novos, né? Que você descobriu, mas só que esses fatos novos ainda estão relacionados ao passado, tá bom? Então, continua sendo passado. No caso, o que é que causou o Covid, né? Então, se eu for descobrir um novo fato que me dá pistas do que causou o Covid, eu vou dizer que eu estou concluindo no que aconteceu no passado, né? São fatos passados, então concluo no passado. Do mesmo jeito como viviam os dinossauros, né? Ninguém sabe de fato como viviam os dinossauros assim, de pé junto, digamos assim, por ter vivenciado, né? Porém, alguns fatos históricos e tudo mais, pesquisas, revelaram algumas coisas, né? Que promoveram até a gente fazer animações desses seres, né? Ancestrais, como se a gente estivesse os vendo, né? Por alguns elementos ali presentes na arcada óssea, né? Então, isso daí foi o quê? Conclusão, mas tudo no passado, né? Tá? Então, essa é a diferença que a gente tem que estar bem ciente, tá? Então, conclusões do passado são esperadas quando nos referimos a algum evento específico, tá? Perfeito. Então, conclusão, basicamente é isso, né? A questão de amostra, a questão de você se basear na literatura, se basear nos seus resultados, né? Discutir e ali ter uma conclusão, né? Então, agora vem os resultados. Como é que a gente pode trabalhar esses resultados, né? Então, primeira coisa que a gente tem que observar, pessoal, até foi uma briga no último... Briga não, é discussão, né? Que ninguém briga, a gente discute, né? Em relação ao último curso,
a questão dos resultados. A gente tem que colocar somente coisas que participaram da história, tá bom? Então, você tem que mostrar que seu resultado foi forte, confiável, e se aquilo tudo está participando da tua conclusão. Então, vamos supor, se aconteceu várias coisas, né, que realmente solidificaram a minha conclusão, eu coloco no texto. Se aquilo dali não fortificou a minha conclusão, não precisa colocar no texto, tá? Então, é aquela ideia. Vamos supor, né? Fiz várias experiências, dessas vamos supor, 5 experiências, dessas 5 experiências, uma deu resultado. O que é que eu vou falar de resultado? As 5 ou só essa que deu resultado positivo? Somente a que deu resultado positivo. Não adianta de nada eu ficar falando o que deu errado. Eu tenho que mostrar o que deu certo, tá? E isso daí pode até confundir o leitor, certo? Então, foque os resultados, né, que deram origem às suas conclusões, que você colocou lá na discussão, né? Então, aquilo que é positivo, né, você coloca lá. Nada que isso queira dizer para mascarar um resultado, né? Negativo. Não. Tudo que tiver envolvido na história do seu trabalho, você tem que colocar, tá? Então, se for uma descoberta que invalidou tua hipótese, tu tem que colocar. E mostrar, olha, isso daí não deu certo por isso, isso e isso. Invalidei essa hipótese aqui por isso, isso e isso. Então, é o objeto da conclusão. Então, tem que colocar, tá bom? E aí eu tenho várias formas de representação dos resultados, né? Tenho figuras, que as figuras podem ser gráficos, desenhos, esquemas, né? Tenho tabelas, que podem ser tabelas com números, com palavras, também com desenhos, com fotos, certo? Tenho textos, né? Que são compostos de números e palavras, né? Então, texto argumentativo de algum resultado. E também eu tenho os menos comuns, né? Que são os vídeos e arquivos de som. Então, existem algumas revistas que até aceitam, além do arquivo, né, do PDF, também outros materiais suplementares, né? E aí, dentre esses materiais suplementares, a gente pode colocar grandes tabelas, né? Um banco de dados, pode colocar arquivos de vídeo, né? Arquivos de som, tá? Então, tudo isso daí é a forma de representação dos resultados. Então, eles não são limitados, né? A somente texto. Aí existe uma questão chamada de ênfase de forma, tá? Então, de acordo com a forma, tem alguns tipos de dados que eles são mais, se casam mais, né? Com alguns tipos de informação, né? Por exemplo, aqui, esse dado é de maio, tá, desse ano, que são os casos do Covid, né? Entre os estados, né? Do Brasil. E aí a gente tem, nessa tabela, né, o número de casos, de óbitos, incidência por cada 100 mil habitantes e mortalidade por cada 100 mil habitantes. Então, a gente tem uma forma de representação dos resultados. Quando a gente tem essa forma de representação dos resultados, a gente vê o quê? Que a representação da forma, ela melhorou, né? Fica mais visível eu enxergar quem teve um maior impacto, né, de número de casos, do que outra, tá bom? Então, quanto mais eu vou subindo uma linha aí de ênfase de forma, eu tenho que dar também mais enfoque aos resultados, tá bom? Então, o que usualmente você observa em alguns trabalhos científicos, né? Quando eles colocam uma imagem bonitinha assim desse sentido, né, gráfico ou coisa do tipo, então, usualmente ele tem um resultado mais impactante, né? Porém, vai depender muito do que é que você está trabalhando também, né? Às vezes não dá para você trabalhar com gráficos, né? E aí você tem que recorrer a outros meios, né? Porém, o aumento da representação é quanto menos leitura eu tenho que fazer para interpretar uma informação, né? Então, quanto mais texto ela tiver, mais leitura eu vou ter que ter para interpretar a informação. Quanto menos texto ela tiver e tiver mais representação visual, então eu tenho um aumento de representação. Então, eu consigo assimilar coisas ali de cara, sem ter que analisar muitos pontos, tá? Muitas informações, certo? E aí, como é que eu escolho o formato, né? Qual seria o formato ideal? Então,
qual seria o formato ideal se eu estivesse trabalhando com caracterização de variável, né? Eu quero saber quais são as características de uma variável. O que é que eu devo representar? Por uma tabela? Por um gráfico? E se por acaso eu quisesse trabalhar com a hipótese de associação, qual seria o melhor, né? Seria um gráfico, uma tabela, uma foto. E aí a gente tem que, para cada tipo de pesquisa, né? Cada tipo de foco no teu trabalho, você tem algumas representações melhores para a gente visualizar o resultado, né? Então, por exemplo, quando for uma realização de uma caracterização, talvez o melhor seja uma tabela, porque por meio dessa tabela você vai encontrar padrões de valores que vão levar a uma caracterização daquela variável, tá bom? Já quando é uma hipótese de associação, o melhor seriam gráficos, que aí nos gráficos vocês vão ver uma representação se um aumenta, o outro diminui, ou se um diminui, o outro aumenta, ou os dois aumentam junto, ou os dois diminuem junto, tá bom? Então, isso daí vai depender muito do que você está querendo trabalhar, né? A Maria Clara colocou que gosta do uso de informações com gráficos, né? Também acho ótimo o uso de gráficos, né? Então, principalmente, você tem que ver também na literatura. Na literatura, né? O que é que as pessoas usam mais para representar alguma informação? Dentro do seu contexto, né? Dentro do que você está pesquisando. Aí você vai lá, e aí provavelmente a melhor forma de trabalhar é o que eles já trabalham. Agora, se você descobrir uma forma mais inovadora, né, de mostrar um resultado, aí você vai ganhar bem mais pontos também, né? Então, isso tudo tem que ser estudado. Então, não é, eu vou colocar uma imagem bonitinha aqui, e essa imagem bonitinha nem tem tanta representatividade assim da informação. Então, não é tão louvável utilizar, tá? O critério da ênfase, né? Como é que eu vou enfatizar esse resultado por meio desses tipos de representação, né? Então, quanto maior representatividade, tá, da informação, você vai colocar o que viu de mais importante. Então, usualmente, quanto maior a representatividade, é ideal a gente colocar uma figura, tá, do que uma tabela. Mas também depender, tá bom? Tudo depende, tá? Então, você vai dar maior ênfase da informação de maior importância utilizando aí o formato adequado. Então, se eu não tenho como trabalhar no meu pesquisa, no meu trabalho com figura, não tem como representar. Então, você vai representar como uma tabela e vai colocar os dados mais importantes, né, dentro dessa tabela e especificar. E aí, no teu trabalho, como você não trabalha com figura, não utilize figura para outra forma, porque aí você vai destacar mais a figura que não tem tanta importância. Pensa na representatividade, né? Então, se eu estou colocando um trabalho, né, que, eu estou trabalhando com, no meu caso, com animação, né? Então, na animação, se eu quero destacar uma animação que foi legal, eu vou colocar lá um film strip, né, que é um passo a passo animado do movimento ali, e colocar ali em destaque, ou na introdução, ou lá no final, porque isso daí vai impactar, vai dar um resultado, o resultado foi legal. Por mais que eu não veja a animação como um todo, mas olhando assim, aquele filme strip, né, aquele passo a passo ali da animação, eu vejo que teve um resultado bom essa técnica, tá? Então, dê maior ênfase, não precisa encher de muitos resultados, né, para mostrar para o leitor, né, para o editor, né, para quem vai ler o seu trabalho, que você produziu muitos resultados. Ele quer os resultados mais importantes, até porque é um número limitado, às vezes, né, uma revista tem um número limitado de páginas. Então, às vezes, não dá para você encher de resultado, né? Você vai focar nos mais importantes, nos mais relevantes. Os que não forem tão relevantes, você vai citar só que como forma de texto, né? Não vai colocar uma tabela. Enfim, então você tem que destacar o que é de mais interessante no seu trabalho, tá bom? Então, o que é de mais interessante você destaca utilizando tabela, né? Utilizando coisas nesse sentido, e o que for menos importante já vai utilizando um texto mesmo, né? Cladograma, eu não conheço o termo cladograma, mas eu tenho quase certeza que dá para fazer sim. Eu vou dar uma pesquisada, tá, Maria José? Como é que faz cladograma? Mas se eu não me engano, tem como fazer
todo tipo de representação gráfica, molecular, utilizando um pacote chamado TIC-Z, né? O TIC-Z dá para você fazer fluxograma, dá para fazer, inclusive, animações em PDF, para vocês verem como dá para fazer muita coisa com LaTeX também, tá? Eu vou dar uma olhada nisso, tá bom, Maria José? Mas se eu não me engano deve ter. A gente já deixa até para aula dinâmica, para a gente ver isso daí. Eu já pesquiso e já trago para ti, tá bom? Critério do contexto, né? Então, entendemos o formato, entendemos a questão de critério de ênfase, né? Destacar, colocando uma ênfase no formato, aquelas informações que são mais relevantes, né? Então, qual seria o critério, né? Então, você vai determinar quais são os aspectos, né? Em que aspectos os resultados mais importam para sustentar a tua discussão. Então, lembra que a gente falou de conclusão, né? Então, quais são as principais conclusões, né? A parte das principais conclusões, quais são os resultados que eu me basei para isso? Então, aquelas principais conclusões é que vão merecer um maior ênfase, né? Ou no texto em forma, tá bom? Porque ele vai apoiar na sua conclusão, né? Então, aí você vai escolher aí o formato que vai enaltecer esses aspectos. Se você quer mostrar que uma determinada variável está influenciando outra variável, então você já vai colocar de cara em, em um gráfico, né? Isso daí, para a pessoa ver, opa, realmente isso aconteceu. Então, o que for mais importante, você coloca uma ênfase melhor, tá? Então, é impossível definir com clareza a forma de apresentação dos resultados antes de conhecermos as conclusões. Por isso que, assim, eu penso que um trabalho científico, eu até falei isso, se eu não me engano, que eu parto das conclusões para depois começar a escrever. Então, antes de começar a introdução, trabalhos relacionados e tudo mais, eu penso o quê? Conclusão. Eu vou atrás das conclusões, vou executar os experimentos e tudo mais, cheguei àquelas conclusões, pronto, agora sim eu vou estruturar o trabalho, né, todo, porque agora eu já sei quais foram as principais conclusões, quais foram os resultados que apoiaram elas, como é que foi a metodologia para isso e por aí vai, tá bom? Então, uma das formas de você identificar isso, qual a melhor representatividade, é vendo quais foram as principais conclusões que você teve, tá? Legendas, tá? Então, como a gente falou antes, né? Pronto, justamente, Matheus. Então, acontece muito isso daí também, né? De você pensar nos resultados e falar demais antes de chegar lá, né? Então, aquela coisa, a gente tem que ser mais objetivo, né? Uma coisa que eu falei lá no nosso segundo trabalho, né? De ser objetivo. Então, se esses resultados deram essas conclusões, às vezes nem não foram todos os resultados que eu obtive aquela conclusão. Existem resultados que levaram mais para aquela conclusão, né? Alguns eles apoiaram, mas não são tão importantes. Então, às vezes não precisa ganhar tanta representatividade no seu texto, né? Não que não tenha que remover, né? Mas às vezes não precisa colocar todos também. E acaba ficando um texto muito pesado, muito cheio de detalhes, né? Onde o principal, às vezes, se perde, que são as conclusões, né? Legendas, né? Então, todas essas representações, algumas têm legendas, né? Como tabelas, como figuras, né? Como gráficos, como quadros, né? Então, todos eles têm legendas. Como é que é a estrutura de legenda, né? Então, a gente já falou um pouquinho também sobre uma estrutura de uma legenda e uma tabela, né? Que não tinha nenhum contexto, só para entender o formato. E aqui a gente está repetindo essa informação, né? Então, na sua legenda, você tem que incluir a conclusão ou a essência da figura. Então, ou seja, o topic sentence, né? Qual o tópico principal? Já tem que estar de cara ali no começo da figura, né? Às vezes a gente bota muito, vai botar uma legenda numa figura e coloca coisa que não tem, que é desnecessário, né? Que muitas vezes é desnecessário. Ah, a figura tem uma bola vermelha no meio. Aí vai colocar na legenda, bola vermelha no meio. Então, se eu já estou vendo, para que ter essa informação na legenda? Né? Então, você tem que colocar informações que vão lhe auxiliar a entender melhor a figura, né? Para não levar o leitor a ter que
que supor várias coisas. O que ele já está vendo, ele já está vendo. Agora, se tiver um símbolo diferente, que às vezes não tem um significado já de cara, aí você vai e diz que esse símbolo significa isso. Que isso daqui significa que ele está fora, por exemplo, eu às vezes coloco uma figura que tem um ponto fora de um círculo verde. Aí eu digo, ó, esse ponto aqui significa a posição do centro de massa, que às vezes não está representado na figura, esse texto, né? Então aí eu vou colocar informações que melhorem mais o entendimento da figura, né? Mas né, tem muita gente que diz assim, uma figura fala mais do que 1000 palavras, né? Uma boa imagem fala mais do que 1000 palavras. Sim, porém existem imagens que elas são de difícil interpretação de cara, né? Eles têm uma boa representatividade, mas você precisa colocar um texto para apoiar aquilo dali, tá bom? Então, aí é que vem a figura para isso, para auxiliar a dar um entendimento melhor daquela imagem, tá bom? Isso eu estou falando de figura, mas vale para tabela, vale para tudo, tá? Para todos esses elementos que estão destacados do texto, né? Então, tenho que colocar também a descrição, se é uma associação, interferência, né? Inferência, desculpa. Eu tenho que incluir especificações necessárias para o perfeito entendimento da figura, né? E aí segue algumas dicas, né? Quais são as dicas? Não repita variáveis que aparecem no corpo da forma. Então, se na forma apareceu uma variável lá, um peso X de alguma coisa, para que colocar, repetir essa informação na legenda? É desnecessário, tá? Então, foquem em características novas que dão mais significado àquela forma, tá? Então, complemente. E se acontecer de ter uma estatística ali naquela fórmula, explique como interpretar alguns símbolos desse gráfico, né? Então, sei lá, eu coloquei um símbolo θ, e o que é que significa esse θ? O que é que significa esse φ? É um ângulo? É uma variável? É uma constante? Então, aí você vai e coloca na legenda, se não tiver na figura, né, esse entendimento, você vai colocar na legenda isso, para entender aquela figura da melhor forma possível, tá bom? E aí existem também como a gente vai indicar essa figura ou essa tabela, né? Então, estou escrevendo aqui o meu texto, aí vou referenciar a figura. Figura 1, figura 2. Como eu vou referenciar da melhor forma possível, né? E aí, uma das coisas que o Volpato coloca é não mande o leitor sozinho para a figura ou a tabela. O que acontece muito, né? Quando a gente está trabalhando no ensino médio, ensino fundamental, a gente vai e faz um texto, recorta uma figura de um livro velho, de um jornal velho, cola lá no texto, né? E pronto. Escreveu o texto ali, a figura apareceu, continuou o texto e foi-se embora. Aquela figura, para nosso entendimento na época, né? Ela tem uma representatividade naquele texto. Se eu estou falando coelhinho da Páscoa, e eu coloquei a figura do coelhinho, né? Então tem uma representatividade, estou ali fazendo um texto que tem a ver com aquela figura. Então não precisa eu estar lá no meio da figura e colocar vide a figura 1, tem um coelhinho lá, né? Não precisava naquela época. Porém, aqui a gente está trabalhando o quê? Com trabalho científico, né? Então a gente não pode deixar a imagem flutuando sem nenhuma interpretação, sem nenhum contexto que o teu texto está levando para aquela figura, tá bom? Então aqui você tem que também saber como vai levar o leitor para aquela figura e mostrar que aquela figura é necessária para o seu texto. Não é uma coisa que está ali só para tampar buraco para ficar mais bonitinho visualmente, né? Então, mande o leitor, né, para aquela figura da melhor forma possível. E sem pensar que o leitor ele digamos assim, leigo, né? Como a gente falou, a gente está pensando que a gente vai escrever um texto que vai ser visto por um revisor que entende da área. Então, não é mandar de qualquer jeito, né? Então, uma das coisas que a gente tem que evitar é repetir informação, pessoal. Sejamos objetivos. Então, não repetir informação. Se a informação já está lá na legenda da figura, da tabela, para que eu vou repetir essa mesma informação no meu texto, né? Não tem necessidade, tá? Isso daí é o vulgo encher linguiça, né? Então, não tem necessidade de colocar informações que já foram faladas. Então, a gente tem que enviar
mas mostrando informações novas e relevantes para o entendimento daquela figura, talvez, né? Então, você tem que frisar no texto que você usar essa figura, como eu falei antes, né? Não é deixar figura de qualquer jeito, tá? Então, um exemplo, né? Os dados de desempenho da função de idade estão na figura 1, tá? Então, aqui eu já disse o seguinte, ó, os dados estão lá. Tá lá na figura 1, os dados. Beleza, os dados estão lá, ok. Mas eu tenho que ir até lá na figura para entender esses dados, para interpretar sozinho esses dados. Então, o melhor seria fazer o seguinte, ó, o desempenho caiu gradativamente com o aumento da imagem. E eu coloquei entre parênteses aqui figura 1. Então, eu já sei que eu vou encontrar na figura 1 isso daí que aconteceu, ou seja, o resultado por trás daquela figura. Eu coloquei no meu texto. Meu texto tem que ter isso também, né? Então, eu já parto para a imagem, já sabendo o que eu vou encontrar na imagem. Conclusiva, né? Uma informação conclusiva. E não uma informação que eu ainda vou concluir, tá? Então, a forma que a gente leva também o leitor para a imagem é interessante, é importante também, tá bom? Não só coloquei figura 1, morreu. Então, a gente tem que sempre ir agregando informações que vão ajudar o teu texto a dar um corpo, um formato mais robusto, né? Das indicações de figura ainda, né? Então, nas evidências, né? Então, fazendo um resumão, melhor dizendo, né? Fazendo um resumo aqui. Das evidências, eu tenho os resultados, né? Eu vou extrair determinadas informações e colocar mais ênfase nessas informações, né? Utilizando figuras e tabelas, que na discussão elas vão ser usadas para embasar a minha conclusão, tá bom? Então, toda essa parte aí, né? Ela caminha junto, em conjunto, certo? E aí vem os métodos, né? Então, falamos de conclusão, falamos de discussão, falamos dos resultados, e agora vem os métodos. Qual foi a metodologia que eu apliquei no meu estudo, né? Foi um método novo, foi um método antigo, foi um método padrão, como é que foi esse método? Então, aqui é uma sessão que a gente vai falar a respeito disso, tá? Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Tá oscilando muito? Tá tranquilo? Só para ter um feedback. Perfeito. O Matheus colocou assim, o certo da figura é dar uma explicação prévia sobre ela e depois mostrá-la então. Em resumo é isso, tá, Matheus? Então, você vai mostrar no seu texto que você está utilizando aquela figura de alguma forma, né? E aí, quanto mais você dá de informação dizendo que o quanto aquela figura é importante, melhor ainda, né? Então, tem que dar uma explicação prévia sim, tá? E aí nem precisa dizer o seguinte, vide a figura 1, né? A gente viu aqui no exemplo que eu botei em parênteses, né? Foi colocado em parênteses essa informação. Então, a gente não está dizendo de cara, ó, tu tem que ir lá para continuar aqui. Não, eu já dei um resultado da figura ali, mostrei onde é que está a localização da figura e continuo o meu texto. Então, o leitor ele já sabe da conclusão que foi obtida com aquela figura, aí ele pode ir lá, pegar mais informações, entender mais, observar o que aconteceu de fato e continuar como ele pode continuar daquele ponto, porque ele já sabe o que é que aquela figura ali está representando, tá? A Cristiane colocou assim, não é legal colocar blá, 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 conforme figura 1? Pode colocar dessa forma, Cristiane, não tem problema. A questão mais é o que vai ser esse blá, 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 né? Esse blá, 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 ela tem informações ali relevantes para melhor entendimento da figura, tá bom? E aí você pode direcionar o leitor para a figura, não tem problema. Mas você pode deixar de forma, não é omissa, né? Mas de forma, não assim, um pedido de ordem, vá lá, ser sutil, pronto, perfeito. Ser sutil, ser implícito, tá? Então, para não dar aquele entendimento que ele tem que ir lá ver a figura para interpretar alguma informação, para pegar alguma conclusão. Você tem que colocar essa conclusão da figura no seu texto, tá? É isso que eu quero dizer. Feito?
Isabel colocou, existe uma discussão sobre o que você falou sobre escrita direcionada aos revisores de texto. Muita gente defende que um texto científico deve ser acessível também às pessoas leigas. O que você pensa sobre isso? Tem gente que diz, a sua avó deve ser capaz de entender o seu artigo. É polêmico. Eu concordo com você, Isabel. Eu acho que a gente não precisa também escrever de uma forma de botar palavras cavernosas assim que você tem que colocar no dicionário para entender. Porém, o palavreado, como você vai falar, não é querendo ser assim polido, né? Como a Ana Karina colocou, concordo em partes. Você tem que ter uma linguagem boa, clara e objetiva, utilizando palavras ali de cunho comum naquela comunidade, digamos assim. Por exemplo, na minha área de animação, vou dar um texto em inglês, tá? Que é só para vocês entenderem o contexto. Existe a questão de seguir uma captura de movimento, tá? Então, em inglês, o seguir, ele pode ter várias palavras, né? Tem follow e tem tracking. Só que na minha área é mais comum o tracking, certo? Então, se eu for escrever o texto, traduzir em inglês e tal, eu vou usar tracking, né, para seguir, e não following, para seguir, tá? Então, existem alguns termos técnicos ali da área que vai direcionar para o melhor entendimento do seu trabalho. Então, você tem que procurar essas palavras, esses significados, para ter um entendimento melhor, né, da comunidade. Mas eu também não sou muito fã de você pegar uma palavra que ela é super difícil de entender, que a pessoa tem que ir lá no dicionário para poder interpretar o que você quis dizer. Isso daí vai dificultar realmente o entendimento, né? Então, essa é a minha visão, né? Mas a respeito disso. Mas aquela questão, o leitor, o escritor, melhor dizendo, né? O autor do trabalho, ele é livre para escolher a linguagem que ele achar melhor, né? Mas eu acho que esse texto científico a gente só tem que ter que tomar cuidado, né? A gramática, a objetividade, né? Então, quanto mais claro, não sendo infantil, né? Mas quanto mais claro o teu texto estiver, é melhor, tá bom? Deixa eu dar uma olhada no que vocês falaram aqui. A Isabel falou, acho que há uma diferença entre pesquisa científica e divulgação científica. Não devem ser confundidos. Existe também essa questão, né? Por exemplo, bora lá. Vamos pensar na escrita, né? Quando você faz em congresso, por exemplo, você vai escrever um texto científico, que ele tem um embasamento teórico, tem um embasamento científico. Lógico que não é todo mundo que vai entender algumas coisas, né? Como, por exemplo, algumas tabelas, alguns símbolos matemáticos. Só aquele pessoal entendido daquela área ele vai entender. Então, a gente também não deve, digamos assim, ficar noiados em relação a isso. Porém, quando eu vou divulgar esse trabalho, aí eu já vou divulgar para quem? Para a massa, né? Então, para pessoas que ela tem tanto um bom entendimento do que eu estou falando, científico, quanto para as que não têm. E aí a gente tem que adotar uma linguagem mais fácil, né? Aquela questão da avó, né? Eu falo muito na aula, que na aula na universidade mesmo, se você tem que falar sobre qualquer assunto que você está estudando na faculdade, para a sua avó entender. Eu até falo assim, brinco com os meninos, né? Porque se você souber explicar para a sua avó entender o que você está estudando, então você entendeu um assunto. Então, lógico que você não vai utilizar os mesmos elementos que a gente fala em sala de aula, que são específicos, mas você tem que fazer um contexto, né? Traçar uma forma, uma analogia para que aquela informação que você está recebendo na universidade faça sentido para sua avó, tá bom? Então, a Isabel falou algo bem magnífico. Então, é mais isso daí. Então, quando a gente está escrevendo, a gente tem que pensar nessa parte, né? Não pensar em ser tão ralo, né? Tão pouco de detalhes, tá bom? Então, a gente tem que realmente pensar que a gente está escrevendo para um público seleto. Agora, vou divulgar, e a gente já tem que adotar uma linguagem melhor, tá bom? A Maria José falou assim, adequar a linguagem ao meio que vai ser utilizado. Isso mesmo, Maria José. Perfeito. Ok? Então, para encerrar aqui a parte de lógica estrutural
textual, eu vou falar de métodos, tá? Então, nos métodos a gente vai colocar, pessoal, o que é necessário. O que não for necessário, não vamos colocar. Quem é esse cara aí? Alguém sabe dizer quem é esse personagem que está na vossa tela? Pronto, Thiago respondeu. Thomas Edison, tá? Quem não sabe, pessoal, Thomas Edison foi o inventor da lâmpada de LED. Não, não é da lâmpada de LED, não é da lâmpada, né? Tá? Então, ele foi inventor da lâmpada de LED. Lâmpada normal. Estou falando de LED porque é só que a gente vê, não é mais econômico, né? Então, o que acontece? Ele, antes de criar a lâmpada elétrica, né, a lâmpada antigamente, ele tentou várias vezes, 1000 vezes. Aí ele fala muito assim, eu errei 1000 vezes para poder acertar, tá? Então, o que é que acontece aí? Ele não vai falar das 1000 vezes que ele errou. Ele vai dizer o seguinte, olha, tem que fazer isso daqui para dar certo. Então, a gente não precisa colocar na metodologia, né, nos métodos, coisas que deram errado. Vamos focar no que deu certo. Então, o que é que levou àquela minha conclusão? Eu vou colocar aquilo. Se outras coisas aconteceram que deram errado, faltou energia, eu não pude fazer isso, não sei o quê, não vou colocar isso em metodologia. Tá bom? Então, a gente vai focar no que é necessário, no que é importante, tá? Ou seja, no que vai levar à minha conclusão, né? Então, lógica nos métodos, né? Então, como é que seria a lógica dos métodos, né? Eu tenho que identificar bem qual é o sujeito da minha pesquisa, o delineamento, quais foram os procedimentos específicos para a minha pesquisa e como é que foi realizada a análise de dados. A análise de dados ela foi realizada de acordo com algum modelo específico. Então, tenho que dizer qual foi a análise estatística que eu vou utilizar para esse meu método, tá? Então, tudo isso daqui está conectado, né? De alinhamento, procedimentos específicos, análise de dados, né? Então, se eu estiver trabalhando com um método de sujeito da pesquisa, né? Eu quero identificar agora meu sujeito da pesquisa. Como é que eu faço isso, né? Então, eu vou caracterizar apenas as variáveis que fazem sentido no meu estudo. Se eu estou analisando um determinado célula do ser humano, né? Eu não vou falar de outras células do ser humano, vou focar naquela célula em específico, tá? E vou caracterizar com informações úteis para as conclusões apresentadas. Então, quais foram as conclusões que eu obtive? Eu vou pegar quais foram os sujeitos ali que eu estou analisando para minha pesquisa. Não precisa colocar coisas desnecessárias. Lembra lá do AS, né? De colocar que a menina lá comia AS. Não, eu tenho que mostrar o que aconteceu das pessoas, né, que tinham febre e que tomaram AS melhorar, tá? Então, não vou falar da menina lá que comia AS porque gostava de comer AS, tá? No delineamento, né, eu vou falar sobre a estratégia intelectual da pesquisa, certo? E aí, essa estratégia pode até ter a questão da referencial biográfico, né? A organização passo a passo da pesquisa, como é que ele foi feito, certo? Na caracterização da pesquisa, né, eu vou falar sobre como foram colhidas as informações da amostragem, né? Qual foi o tamanho da amostra. Então, tudo isso daí acontece lá no método. Qual foi o método utilizado para colher os resultados? Então, eu vou colocar tudo ali naqueles métodos, tá? E nessa etapa, não importa descrever como a variável foi descrita, né? Então, eu não vou dizer como ela vai ser descrita, porque o como vai ser lá nos resultados, tá? Se eu tiver uma pesquisa de associação sem interferência, né, eu vou ter, né, que ter uma amostra na qual serão registradas variáveis a serem associadas. Então, quais são as variáveis que eu vou associar? Eu já tenho que identificar lá nos métodos, tá? Aí, eu tenho também que mostrar, né, um referencial seguro que garanta o pareamento entre os registros de variáveis. Aí pode ser aquela questão de uma amostra de controle, né, para fazer aquilo aí. Então, tudo isso aí vai depender muito da pesquisa, né? O que é o seu campo de pesquisa para você fazer esse tipo de associação, né? Numa associação com interferência, como é que seria essa metodologia, né? Então, pressupõe que se eu tenho uma associação com interferência, que
a variação da variável dependente vai registrar um comportamento na variável dependente, né? Vou lembrar lá da plantinha, né? Então, eu tinha a Coca-Cola regando a plantinha, eu tinha a bebida, né? Ou a água, aguando a planta. E aí, o que é que está impactando no crescimento da planta, né? Então, o que é que a variável dependente, que é a planta, está acontecendo com ela de acordo com a alteração de variáveis independentes. Então, isso eu tenho que mostrar, né, no método. O que é que eu vou observar, né? Então, nesse contexto, a gente pode estabelecer um delineamento para testar um mecanismo que ligue a variável independente a dependente, né? Então, em quais aspectos isso está sendo relacionado? O quão está sendo relacionado? Existem também métodos que envolvem procedimentos específicos, tá? Então, sem eu repetir o que eu falei lá no delineamento, né? Eu vou explicar como é que foi esse procedimento. Por exemplo, no meu caso de computação, né? Que eu fiz um método para gerar um movimento de um determinado personagem. E eu tenho as equações de movimento para isso. Então, vou escrever lá no meu método quais foram as equações de movimento que eu utilizei, né? Que não estão na literatura, ou que estão na literatura, só que eu realizei algumas alterações. Aí eu informo isso nos meus métodos. Então, se um método é um procedimento específico, né, eu tenho que mostrar como é que eu cheguei a ele, tá? E o que é que eu estou utilizando nos resultados, tá bom? Dessa forma, pessoal, a gente vai ver que todas as seções elas estão interconectadas, uma apoiando a outra, né? Não existe isso de, o resultado ele não tem nada que tem na discussão, que por sua vez não tem o que tem na metodologia, está tudo relacionado, né? Não existe uma dissociação aí, tá? E análise de dados, né, eu tenho que incluir as análises para as representações dos resultados e das conclusões. Então, vamos supor que eu tenho um modelo estatístico para analisar os dados. Eu já vou ter que dizer lá nos métodos quais foram os modelos que eu estou utilizando, que lá na conclusão eu vou estabelecer e comparar e mostrar para o leitor. Tá? Então, quais são as análises de dados que eu vou fazer aqui? Tá? Como é que eu vou mostrar a validade das minhas conclusões? Né? Aqui também eu falo a descrição das técnicas qualitativas e, do caso, os procedimentos estatísticos para isso. Tá? E isso não quer dizer que eu já estou apresentando isso agora, não. Só vou anunciar. Ó. Eu vou utilizar esses métodos aqui para analisar os dados, para analisar os resultados e tudo mais. Não, a pessoa já está ciente do que é que ele vai encontrar lá nos resultados. Tá? Então, você sempre está dando uma prévia para o leitor do que é que ele vai encontrar nas próximas sessões. Se por acaso existem variáveis de controle, né, para a existência dos testes, você também especifica aqui, tá? Então, por exemplo, eu fiz um exame, que nesse exame ele dizia que se eu tivesse um percentual abaixo de uma determinada taxa, eu estou com um problema X, né? Então, eu tenho essa variável de controle. Então, quais são as variáveis de controle? Eu tenho que achar, vamos supor, a satisfação do usuário aqui, nesse teste de software, ele tem que ser superior a 80%, para ser um bom método de usabilidade. Aí lá, quando eu fiz o questionário, mostro os resultados do questionário, aí eu obtive uma porcentagem maior do que essa de controle, né? E aí eu estou validando os meus resultados, né? E embasando as minhas conclusões, tá bom? Beleza? Então, era isso para a aula de hoje em relação à lógica estrutural. Eu espero que tenha dado uns insights, né, em relação ao que eu falei aqui para vocês, tá? É muita informação, sei, mas é para realmente dar esses insights e verificar algumas coisas que a gente acaba fazendo e não se dando conta, né? Para a gente melhorar um pouquinho mais. Beleza? Ok. Vamos agora para o momento da presença, né? Antes de a gente começar a falar de latex, a gente vai fazer a presença. Vou liberar ainda, tá, pessoal? Peraí. Enquanto isso, vão escrevendo os nomes e beber uma água, pega uma água. Pronto, liberado. Então, o código de hoje é meme, né?
Meme, professor? Por que meme? Vocês vão saber já já quando a gente estiver entrando no LaTeX. Tá bom? Professor falando de meme na aula, o que é que vai acontecer, né? Vocês vão ver. Vou escrever aqui. Eu vou travar o chat, tá? Eu vou colocar o código e o link no chat, tá bom? Um segundo. Pronto. Obrigado, Lívia. A Lívia já jogou aí o link, eu vou colocar o código. Podem utilizar, pessoal, o mesmo código, o mesmo link, né, para as próximas aulas, tá? Não vai mudar, não. Hum? Pessoal, enquanto vocês vão fazendo a frequência, só falar de algumas coisas, tá? Quando eu cheguei a olhar os trabalhos de todos, né, muito legais, eu fiz questão de comentar cada um. Então, teve coisas que eu compacto, né, de ver aquilo, a série, aquele filme, ou ler aquele livro, né, e entre outras coisas. Então, muito legais mesmo os trabalhos de todos. É só uma observação que eu quero colocar em relação ao meu forma de avaliar, né, o meu workflow, digamos assim, de como eu avalio. Então, a plataforma do Classroom, às vezes ela é muito lenta, tá? E aí, o que é que eu faço? Eu vejo, assim, uma quantidade de trabalhos, 20 trabalhos, 15 trabalhos, digamos assim, num lote, né? De 20 trabalhos, 15 trabalhos. Depois que eu faço isso, é que eu mando a nota. Mas antes disso, eu comento, né? Então, se você receber meu comentário e ainda não viu a nota, é porque ela ainda vai vir, mas vai ser próxima, tá bom? Então, não se preocupem de que eu não coloquei a nota, porque eu ainda não lancei, eu já coloquei lá, já está salva, só falta enviar, né? E aí eu envio de lote que é para ser mais rápido, tá? Que aí senão eu demoro muito mais tempo para corrigir, né? E como só sou eu, são mais de 100 trabalhos, né? Em média, e aí demora um certo tempinho, né? Então, mas não se preocupe que eu faço o possível, né? Para que no dia da aula você já tenha a nota na atividade, né? Quem entregou no tempo. Aí quem não entregou no tempo, eu demoro um pouquinho mais para corrigir, mas vai ser corrigido da mesma maneira, tá bom? Então, não se preocupem que todos os trabalhos vão ser corrigidos, mesmo os que forem enviados depois do prazo, né? E vão ter nota também, tá? Então, só para vocês ficarem cientes do procedimento, tá bom? Vou liberar o chat, tá? Acho que deu tempo de todo mundo botar a frequência. Podemos continuar? Tudo bem, Maria Clara. Espera mais um pouquinho, tá bom? Tem 93 pessoas na sala, tem 82 respostas. Então, daqui a pouco tá fechando. A gente inicia, continua, aliás. Para quem não estava no começo da aula, antes da aula, melhor dizendo, tinha uma playlist aqui tocando, com as músicas que o pessoal colocou lá e cantores, né, que o pessoal colocou nas redações, né, teve o Bon Jovi, teve 2NE1, não sei se é assim que se fala, 2NE1, teve Engenheiros do Havaí. Próxima aula vou colocar aí de novo algumas musiquinhas para a gente escutar antes da aula, né? Então, 10 minutinhos antes da aula eu já entro, né? E vou colocar umas musiquinhas aí. Matheus, os meus procedimentos eles são mais específicos. Então, como eu trabalho muito com equação de movimento, então meus métodos, né, eu coloco
ações físicas, otimização, como é que eu faço a otimização. Então, ele é mais específico. Francisca Maria, se você estiver utilizando o computador, você pode ir lá em cima, tem tipo uma estrelinha, que é favoritos. Aí você pode, assim que clicar no link, você clica nessa estrelinha. E essa estrelinha aí, ela vai guardar nos seus favoritos esse link. Aí quando for hora da frequência, você pode visitar esse link, que aí ele já vai abrir o formulário, tá bom? O que está travando o formulário ou eu? Vixe, Maria. Para vocês, pessoal, tá a maioria está tranquilo? Como é que tá? Tá travando muito? Hein? Tá ok? Beleza. Vamos continuar. Tá bom? Às vezes tem uma oscilaçãozinha de internet, tranquilo. Eu espero que vocês consigam entender o que eu estou falando, tá? Beleza, pessoal. Então vamos agora trabalhar com o nosso querido LaTeX, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre nota de rodapé, figuras, numeração, né? Ainda bem que hoje eu estou com o tempo um pouquinho mais folgado, espero que a gente consiga ver tudo que eu tenho planejado, tá bom? Primeira coisa que eu vou falar é sobre nota de rodapé. Se eu não me engano, foi o Sérgio que falou, né? Como colocar nota de rodapé, se eu não me engano, algum tempo atrás. Ele é um pouquinho difícil, mas é tranquilo. Pessoal, o que vocês vão ver hoje, vocês vão ficar com as orelhas em pé do que a gente vai fazer aqui, que é tão fácil de fazer nele, que em outros sistemas, what you get, né, você não consegue. Assim fácil, pelo menos, né? Então, vou abrir aqui o projeto, para a gente acompanhar os dois. Lembrando, tá, pessoal, que esse projeto aqui que eu vou botar aqui, que eu estou mostrando para vocês, o resultado final dele, tá? Eu vou deixar o link junto com o slide, tá bom? Então, vocês vão poder visualizar, copiar o código, colocar no seu projeto, testando. Então, investiguem o código, tá? Vejam o que acontece quando tira, quando coloca, os erros que podem acontecer, tá bom? Então, isso aqui é para servir como material de estudos de vocês, por isso que eu disponibilizo, tá bom? Aí, como eu falei, a ideia, pessoal, é a gente aproveitar código. Então, passei uma atividade e tudo mais, então utilize o que eu já tenho feito, altera uma coisa ou outra, tá bom? Eu desconheço, Ezra, se existe, tá? Mas se você encontrar, outra pessoa encontrar, a gente coloca no site também, tá bom? Existem alguns códigos ou outros, mas às vezes tem coisas bastante específicas que tem uma comunidade enorme que ela dê a solução para você. Então, eu gosto muito do LaTeX, que assim, às vezes eu quero saber como é que faz isso. E aí eu coloco lá no Google e já encontro alguém que já fez, e aí eu já pego aquele código ali, já uso e dá certo, tá bom? Hoje vocês vão ver um código que eu encontrei que foi uma coisa bem específica. Então, tem coisas bastante específicas que você não vai encontrar assim fácil, né? Você vai encontrar de acordo com a necessidade, tá? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui um texto para a gente se ambientar melhor, né? Nos exemplos. Deixa eu aumentar aqui. Depois vocês me dizem se tá bem legível, tá? Tá dando para ver? Bom. Tá melhorzinho? Pronto, Robert. Manda lá nos comentários que eu vou adicionar naquele post lá dos materiais extras, tá? Qualquer link, pessoal, vocês verem que isso é interessante para o curso, para a turma, vocês podem ou me mandar para mim no particular ou colocar publicamente, que eu já coloca naquela postagem de materiais, tá? Que eu já adiciono lá no material, tá bom? Aquele tópico ali é para a gente armazenar essas informações aí extras, tá?
Pronto, aqui eu peguei um texto, tá, da Marta Gabriel, que ela fala sobre a brevíssima história do meme. Bastante interessante. Cheguei a ler, muito interessante quando ela fala do meme, né? E aí, por que eu escolhi um meme? Porque um meme, pessoal, é uma coisa que a gente vê diariamente. Não é pouco, não, né? Foi até uma época atrás, o Brasil foi conhecido como o país do meme. Porque assim que acontece alguma coisa, o pessoal já tem um meme ali para colocar aquilo ali, né? E aí eu trouxe um trecho, né, dessa, desse blog dela, né, desse artigo que ela colocou lá no blog, né. Então, aí eu coloquei algumas coisas envolvendo o meme, né, para a gente testar, para a gente brincar, e tem um texto também falando do meme. Então, aqui ainda serve para você se informar, né. Aí fala da diferença do meme de um viral, o que é um meme, o que é um viral, né. Esse meme é clássico, né, da Nazaré Tedesco, né. Então, aquela, como é que faz isso, né? Ficando assim. Aqui tem um meme do Low Face, né? E tem também um meme do que lindo, né? Aquela coisa assim, ó. Isso aqui é muito para quem gosta de anime, né? A gente vê muito esses rostinhos assim, lacrimejantes, felizes, né? E aí, coloquei alguns memes aqui para a gente trabalhar com alguns critérios de imagem hoje, tá? Hoje a gente vai ver também como fazer lista de tabela, de lista de sessões, né? Que aí já vem com a páginazinha aqui do lado, ó, tá? E aqui, não sei se vocês observaram, mas aqui a numeração ela tá romana, né? Então a gente vai ver também como é que coloca numeração romana aqui, tá bom? Então, vamos ver um bocadinho de coisa hoje. Sérgio fala assim, eu vi um meme do nordestino que eu quase morri de rir. Noutros estados, não é assim que se faz. No Nordeste tem o que é assim. Muito engraçado. Não, cara, tem um Instagram mesmo do Piauí, eu esqueci o nome, mas é muito engraçado, tem muito disso, né? Uma que eu lembrei agora, né, que em outros lugares, não sei quem tá fazendo barulho no Piauí, não sei quem tá fazendo muita zoada, né? Zoada é bem piauiense, eu acho que cearense também fala muito zoada, tá? Show. Então, bora lá, voltando para a aula, né? Então, como é que seria a nota de rodapé? Nota de rodapé, pessoal, simplesmente colocando esse código bem aqui, ó, footnote, você coloca uma nota de rodapé, tá? Então, como é que é isso, né, professor? Ó, eu vou pegar aqui para a gente ver uma situação ao vivo, né? Aqui, ó, os memes, tá? Então, eu quero fazer o seguinte, ó, depois de memes, eu quero colocar uma nota de rodapé. Tá? Como é que eu vou fazer isso? Justamente bem aqui, ó, nesse memes, tá? Então eu vou colocar, ó, barra footnote. E aí dentro das chaves do footnote eu vou colocar a nota, né? Então eu vou colocar assim, só para ficar claro. Esta é uma nota de rodapé, tá? Então esta é uma nota de rodapé. O que é que vai acontecer? Aqui, depois de memes, vai ter uma numeração. E lá embaixo da minha página vai ter essa nota de rodapé, tá? Então, vou compilar aqui. E aí, ó, apareceu aqui a numeração e aqui embaixo, ó, tá aqui a nota de rodapé, tá? Então, o LaTeX automaticamente, toda vez que você coloca esse footnote, a nota de rodapé vai aparecer naquela página que o footnote aparece, tá? Então, você nem se preocupa que ele não vai aparecer, não, porque ele aparece na mesma página que ela foi referenciada, tá? Então, você pode colocar quantos footnotes você quiser, que dá certo. Vou colocar mais footnotes aqui iguais, ó. Vou colocar mais para cá, mais embaixo. Vou botar bem aqui em Fernando Fontanella. Lá aqui.
Internet. Alô? Tá, tudo certo? Tá travando ainda? Pronto, aqui, ó. Apareceu, ó. O Fernando Fontanella, eu coloquei um outro nota de rodapé, né? Só que ele não apareceu aqui junto com outro, ele já vai aparecer nessa página aqui, tá? Então, ele sempre aparece na página que aquela nota de rodapé foi criada, tá bom? Então, isso aqui é um recurso simplérrimo, né? Que você pode utilizar em qualquer parte do texto que vai funcionar. Legal. E aí, ele automaticamente, ele vai criando essa numeraçãozinha, tá? Pronto. Existe, você pode colocar uma nota lá no final do texto, mas você tem que colocar um pacotezinho para isso, Matheus. Vamos supor, eu quero colocar todas as minhas notas de rodapé no final da sessão, no final do capítulo. Tem como fazer isso daí também. Aí você vai ter que utilizar um outro pacote. A gente pode ver isso na aula na aula dinâmica, tá? Quando eu colocar a postagem, coloca isso daí, que aí a gente vê na aula dinâmica, mas dá para fazer isso daí também. De boa, tá? Ok, então isso daqui é a nota de rodapé. Alinhamento de texto. Ah, professor, como é que faz alinhamento de texto? Quero colocar texto alinhado à esquerda, texto alinhado à direita, texto centralizado. Como é que eu faço isso? Bom, existem ambientes, tá? No LaTeX dá para fazer isso. Lembrando, bora ver que vocês lembram que eu falei. O que é um ambiente? Quando eu digo um ambiente, significa o quê? Quem sabe responder? Pronto, a Nayana respondeu. Quando tem um begin e end. Perfeito. Quando a gente colocar assim, pessoal, begin alguma coisa, end alguma coisa, isso que eu falo de begin end é um ambiente, tá? Então, toda vez que eu falar, isso é um ambiente, aí vocês já vão se tocar, opa, se é ambiente, então ele fica dentro de um begin end, tá? Então, por exemplo, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou pegar esse parágrafo aqui e colocar centralizado, tá? Então, eu vou pegar esse qualquer coisa, tarará, e colocar centralizado. Bora lá, onde é que tá isso, né? Bem aqui, ó, qualquer coisa, tá? Então, vou criar um ambiente, begin, certo? Aqui, ó, ele já está colocando, já tá, coloca o end, tá? Professor, se ele não colocar o end, o que é que eu faço? Você escreve, tá? Pode acontecer de não, ele não pegar esse autocompletar, tá bom? E aí você vai e escreve. A Erika falou, professor, hoje minha internet está travando igual a minha vida. Vixe Maria. Tudo bem, tudo bem. Bora lá. Então, o que é que eu fiz? Ó, coloquei aqui dentro do begin esse center, tá? Então, quando eu compilar aqui, o que é que vai ser aqui, ó? Eu só acho, só vou ver se eu consigo mudar. Peraí. Dê um feedback se melhorou.
Melhorou um pouco? Aqui em casa é 120 mega. E é um negócio pior do que se fosse 1 mega. Ou o negócio é devagar da peste, né? Então, bora lá. Bora voltar aqui. Às vezes eu tenho que colocar o celular, porque às vezes é melhor, né? Eu pago, rapaz, eu pago em dia, eu pago adiantado. Ó, por mais que seja 120 mega, mas nem parece. É mais devagar do que uma charrete. Aliás, do que uma charrete não, do que uma tartaruga mesmo, tá? Eu nem vou falar provedora, porque senão ele me processa, mas ô, corra ruim. Bora lá. Então, eu coloquei aqui, ó, begin center, end center. O que é que vai acontecer aqui com esse trecho? Ó, ele vai ficar, ó, centralizado, tá? Então, o meu trecho aqui, ele ficou centralizado. Se eu quiser colocar ele alinhado à esquerda ou à direita, aí eu vou utilizar esse flush right, flush left, ó. Flush right. Como eu alterei aqui, pessoal, lembra que é casadinho, né? Então, se eu coloquei o begin, o end tem que terminar do mesmo jeito. Por isso que está aparecendo um xizinho aqui, ó. Vou colocar igualzinho. Coloquei igual, aí o que vai acontecer? Compila normal, de boa, feliz. E aí ele fica alinhado à direita, ó. Certo? Então, esse trecho aqui ficou alinhado à direita. Do mesmo jeito, alinhado à esquerda, tá? Então, beleza, professor. Então, eu entendi. Mas eu só posso fazer alinhamento se for em um ambiente? Não, existem outras alternativas. Bora ver agora como é que a gente pode fazer esse alinhamento utilizando um grupo, né? Então, com grupo, a gente vai utilizar esse pacote aqui, ó. A gente vai utilizar esse comando aqui, ó. Use package regeed 2e, tá? Então, utilizando esse pacote aqui, a gente vai poder utilizar comandos de alinhamento em grupo, tá? Bora ver como é que isso daqui funciona. Se estiver travando, oscilando, vão falando aí, tá, pessoal? Para eu ter um feedback. Então, aqui em cima, ó, eu coloquei aqui esse pacote, ó. Regeed de 2e. Até coloquei aqui, define alinhamentos em modo de grupo, tá? E aqui eu coloquei também um comentáriozinho mostrando algumas opções pra gente, tá bom? Então, bora lá. Bora entender agora, de uma vez por todas, o que é que acontece com o grupo, o que acontece com o ambiente, né? Vocês observaram que quando eu coloquei aqui esse comando de alinhamento em ambiente, aquela coisa que eu fiz aqui, ó, só repercutiu aqui. Não aconteceu em outro espaço, né? Observaram isso? Agora, o que é que vai acontecer quando eu colocar esse comando aqui, ó? Que é o comando de grupo. Tudo que tiver abaixo dele vai sofrer a mesma modificação, ó. Então, se eu compilar agora aqui, o que é que vai acontecer, ó? Tudo que tiver abaixo, ó, vai ganhar esse mesmo alinhamento, ó. Ficou tudo igual, ó. Tá vendo? Então, é como se dissesse o seguinte, ó, daqui em diante, faça isso bem daqui. E aí ele vai e faz, tá? No ambiente, não. No ambiente, você tem algo controlado, tá? Certo? Então, entenderam a ideia? Então, vamos supor, eu quero colocar a direita aqui. Não, melhor, vou fazer o seguinte, vou deixar aqui, e aqui no próximo eu já vou colocar centralizado. Certo? O que é que vai acontecer? Ó, aqui ficou alinhado à esquerda. Aqui já ficou centralizado. Ó. Tudo que foi embaixo, a partir desse ponto aqui, ó, fica tudo centralizado, tá? Então, quando eu estou trabalhando com comandos de grupo, ele vai repercutir o mesmo comando depois dele, tá? Ok? Ficou claro? Alinhamentos? Então, aqui vocês vão poder testar esses alinhamentos com esses comandozinhos aí, tá bom? Cores, né? Como é que eu vou colocar cores, professor? Eu gosto de meu texto colorido. Eu quero colocar aqui uma corzinha e tal. Como é que eu faço isso? No LaTeX, você pode colocar a cor que você quiser, tá? Ele tem umas paletas pré-determinadas,
mas você pode, inclusive, criar sua própria paleta de cores, tá bom? Então, qual é o pacote que a gente vai utilizar para colocar a cor? É esse daqui, ó, use pact x, né, x color, tá? Então, com esse comando aqui, a gente vai colocar cores. Só que essas cores, elas existem alguns códigos já pré-determinados, ó. Então, pronto, José, os comandos de grupo não precisa de end nem de begin. Justamente, José. Então, toda vez que eu vou falar comando de grupo, não precisa begin, end, aquele ambiente, tá? Então, o Zpack de Xcolor, ele tem esses pacotes, essas cores pré-definidas, tá? Então, se eu vier aqui, ó, olha o que é que eu vou mostrar aqui para vocês, que é legal de se trabalhar com ambiente, tá? Ó. Lembra que aqui é um ambiente, né? Ó, Flush Right é um ambiente, né? Então, eu vou colocar aqui uma cor para esse Flush Right. Ó, color, eu vou colocar red. Olha o que é que vai acontecer. O que aconteceu? Esse comando aqui, ele é um comando de grupo. Porém, ele está onde? Ele está dentro de um ambiente. Então, se eu coloco ele dentro de um ambiente, o que é que vai acontecer? Ele não vai sair do ambiente. Ele só pega no ambiente. Perfeito. Se eu pegasse esse cara aqui, ó, e colocasse fora, o que é que vai acontecer? Ele vai pegar tudo, ó. Tudo que tiver abaixo dele vai ficar vermelho. Tá bom? Todo o texto, tá? Então, isso é o entendimento que eu quero que vocês tenham em relação a ambiente e grupo. Quando a gente tem um ambiente, a gente pode colocar várias coisas aqui dentro desse ambiente que vai repercutir só nele. Então, você tem como controlar. Para colocar só em uma palavra também dá, tá, Érica? Como é que eu faço isso? Ó? Eu vou pegar bem aqui o meme, ó. Vou colocar... Aí a gente vai ter que limitar, ó, com chaves, tá? Eu vou botar meme entre chaves e vou colocar color. Red. O que vai acontecer? Ó, vai ficar só no meme, tá? É como se eu estivesse encapsulando a cor só naquele espaço limitado entre aquela chave e aquela outra chave, tá? Você pode fazer dessa forma, como você pode fazer assim também, ó. Colocar a chave aqui, ó. Assim, dessa forma, tá? Das duas formas dá. Opa, deu não. É para outro comando, então. Não, tem que ser assim. Sei que desce. Aí dá para fonte, né? Mas eu acho que não deu para isso aqui, tá? Pensei que fosse, tá certo. Feio, dei feio, tá? Então, só dá para colocar assim, ó. Se eu quero limitar, eu coloco aqui, abro uma chave, coloco a cor e fecho na chave que eu quero encerrar, tá bom? Não necessariamente, porque o comando ele já acabou, ó. Se eu colocar junto, eu acho que dá certo também. Quer ver? Ó, dá certo. A questão de colocar espaço é só para deixar mais visível, mas não precisa do espaço, não. Tá? Eu acho que não precisa do espaço, não. Beleza? Tá bom? Então, essa é a forma que você pode colocar cor, tá? Aí existe um pacote, né? Uma opção, melhor dizendo, chamada DVI PS Names, que ele vai te dar mais uma gama de opções, ó, de cor, tá? Então, você pode verificar outras cores aqui. Mas o melhor que eu quero mostrar para vocês é como eu posso colocar um marcador de texto, tá? Então, como é que eu posso fazer isso? Eu vou usar esse pacote aqui, ó. Perguntaram aí, existe textos científicos coloridos? Provavelmente não. Mas para que a gente está mostrando isso daqui? Eu gosto muito de trabalhar com Overleaf para revisar textos, né? E aí o que é que eu faço? Quando eu estou revisando o texto dos alunos, eu marco de vermelho uma coisa que eu quero que eles corrijam. E aí eu destaco, né? Então isso aí a gente pode utilizar não para o final, né? Mas sim na etapa de produção, tá bom? Então ele é bastante plausível para isso, né? Ou então se você quiser trabalhar, fazer um livro, alguma coisa do tipo que você gosta de colocar coisas e tudo mais, aí você também vai poder utilizar também, tá bom?
Então, bora ver agora esse pacote, ó. Sou, tá? UTF-8, tá? Então, como é que esse sou UTF-8? O que é que ele vai fazer para a gente, né? Deixa eu ver se ele já está desmarcado aqui. Pronto, marcador de texto. Botei aqui o comentário aqui, tá? Então, esse pacote aqui, ele faz uma marcação do texto, né? Como se fosse um marca-texto, né? Vou pegar aqui o comecinho, ó. Os memes são tão antigos quanto a humanidade. Eu vou destacar esse tão antigos quanto a humanidade, tá? Como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa que a gente faz é dizer qual é a cor do marcador de texto, tá? Isso é um comando de ambiente, tá? Então, se eu quiser utilizar vários marcadores de texto, eu tenho que ir especificando quando for usando várias vezes. Então, vou colocar aqui, ó, /set HL_color, tá? Esse HL_color, como eu coloquei aqui, ó, só o Xcolor, tá? Não coloquei o DVI namespace, vou colocar o DVI namespace, só para vocês verem uma coisinha. DVI. Deixa eu ver se eu coloquei certo. DVI PS names. Totalmente errado. DVI PS names. Tá? Então, nesse DVI PS names, eu vou pegar uma cor. Vou pegar essa cor bem aqui, ó. Orchid. Tudo bem, Gorete. Obrigado. Até a próxima. Já esqueci até da cor. Orchid, é? Assim? Orchid. Acho que tá certo. Pronto, coloquei aqui a cor. Orchid, né? E aí eu vou colocar o seguinte, ó. Pegar aqui quanto à humanidade, né? Tão antigos quanto à humanidade. Aí eu vou botar assim, ó. /HL. E vou colocar entre chaves o que eu quero marcar, ó. Tá? Orchidai. Ó, o que é que vai acontecer? Marcou aqui com essa cor que eu especifiquei aqui, ó. Tá? Então, quero marcar um texto, coloco o set HL_color, a cor que eu quero, e coloco esse comando aqui para, de fato, marcar. Né? Então, defino a cor, depois marco. Tá bom? Tranquilo o marcador de texto? Bem simples aí, né? Professor, mas eu não gosto dessas coisas aí, não. Eu quero colocar uma cor que eu goste e tal, que eu já tenho familiaridade e tudo. Como é que eu faço? Tem também como você definir a cor, tá bom? Como é que eu defino a cor? A cor, pessoal, ela na computação a gente utiliza o RGB, né? Que é o Red, Green, Blue. A combinação dessas cores dão várias cores, né? Para o aspecto visual humano, né? A gente consegue enxergar, que a gente consiga enxergar. Então, no LaTeX, a gente define essas cores podendo utilizar esse sistema RGB, tá bom? Como assim, professor? Como é que funciona? Ó, tem 3 formas de definir uma cor, né? Tem várias outras, mas eu destaquei 3. Uma é utilizando o RGB pequeno. Quando eu coloco o RGB minúsculo, os valores de RGB vão entre 0 e 1. O R entre 0 e 1, o blue entre 0 e 1 e o verde entre 0 e 1, tá? Quando eu coloco RGB grande, vai entre 0 e 255. Então, o red, vai de 0 a 255, o azul, que é o blue, vai de 0 a 255, e o G, que é verde, né, vai de 0 a 255, e o B, que é blue, vai de 0 a 255, tá bom? Então, eu posso definir uma cor, então bota esse comando aqui, ó, /define. Entre chaves, eu coloco o nome que eu vou dar àquela cor, tá bom? E eu vou colocar agora qual é o sistema que eu quero que ele identifique, né? Se é o RGB pequeno ou o RGB grande, e vou colocar depois em outras chaves isso,
Tá bom? Pronto. O Robert colocou também como pode colocar só em uma palavra, né? Então, bota barra text color, entre chaves coloca a cor, e entre chaves, de novo, coloca o que você quer colocar naquela cor. Perfeito, é esse comando aí mesmo, Robert. O último comando é utilizando o HTML, né, que é hexadecimal. Então, posso utilizar também, Isabel, o hexadecimal, tá? Utilizando esse comando aqui. Então, se eu colocar desse formato aqui, HTML, eu tenho que colocar 6 valores que representam cada pedaço da cor, né? Só que em hexadecimal. Eu não vou entrar em detalhes do hexadecimal. Mas você vê em quase todas as coisas de cores isso, tá? Por exemplo, só para dar um abre um parênteses aqui. Existe um site chamado Color Hunt. Color Hunt. Deus, quase não sai. E ele tem várias paletas de cores para designs, né? E aí você pode utilizar aqui qualquer uma dessas cores, tá? Então, você pode copiar aqui a cor e utilizar, por exemplo, tá bom? Então, e também você pode criar. Então, você pode vir aqui criar, e aí você vai e vem na paleta aqui, né? Escolhe a cor que você quiser, tá? E aí ele vai gerar um código aqui para você, ó, dessa cor. Bem aqui vai ficar o código, tá? Então, existem essas maneiras de você definir sua cor, tá bom? Eu vou agora aqui mostrar para vocês cada um, ó. Por exemplo, vou pegar aqui e definir a cor, né? E aí eu vou utilizar essa cor agora. Como é que eu utilizo? Eu vou utilizar essa palavra aqui para determinar. Então, vou aproveitar logo aqui o meu marcador de texto e colocar nele, ó. Então, vou vir aqui no marcador de texto e vou definir a cor para agora, essa que eu acabei de criar. O que vai acontecer agora? Vai ficar da cor que eu coloquei lá, que eu defini lá, tá? Ah, eu defini essa cor verde. Eu vou copiar aqui a cor verde, né? E vou colocar aqui para vocês verem como ela já vai repercutir, ó. Só que ela não está nesse formato RGB, ele está no formato HTML, tá? Então, se está no formato HTML, eu tenho que colocar como, ó, barra define color. Vou colocar a cor, my color, minha cor, vou botar português ver, minha cor. Vou dizer que é HTML e vou colocar a cor lá que eu copiei sem esse jogo da velha, tá bom? Então, quando eu rodar aqui, né, não vai acontecer nada, porque eu não mudei a alteração, não alterei aqui, né? Vou colocar aqui minha cor. Tá? E aí, o que é que vai acontecer? Ele vai ficar da corzinha que está aqui, ó. Tá? Então, você pode especificar a cor que você quiser, tá bom? Perfeito? E você também pode definir a cor para a página, tá? Então, eu quero colocar uma página de determinada cor. Aí você vai utilizar esse comando aqui, ó. Page color, tá? Nayana, dá para configurar nível de transparência? Creio que também dê, tá, Nayana? Acho que dá para colocar também nível de transparência. Deve ter um comandozinho próprio para isso, talvez o RGBA, mas eu realmente não pesquisei. Não posso dar uma pesquisada nisso, tá bom? Então, página da cor, também dá para mudar. Como é que eu faço? É só colocar barra page color e colocar a cor entre chaves, tá? Então, ó, por exemplo, aqui eu coloquei uma página amarela. Né, cadê? Ó, aqui eu coloquei, ó, page color yellow, né? Então, o que é que vai acontecer lá com aquela figura lá que tem os olhinhos brilhando? Ele ficou amarelo, tá? Então, a página toda ela ganha essa cor. Só que esse é o comando de grupo, né? Então, se eu não quero que a próxima página ela seja amarela, eu tenho que dizer que a page color tem que ser branco, tá? O que é o branco? É o white, né? Deixa sim. Esse link aqui vai ficar para vocês, desse arquivo aqui, tá bom, Matheus? Vai ficar para vocês brincarem, tá bom? Beleza, bora ver o que mais. Bora que ainda tem coisa. Listas.
Professor, dá para fazer listas em LaTeX? Dá. O LaTeX, ele cria listas tanto ordenadas como não ordenadas, tá? E aí ele vai fazendo isso daí de forma automática, né? A numeração, né? Então, isso daqui também é um comando de ambiente, tá? Então, se eu falei que é comando de ambiente, o que significa? Tem begin, tem end, né? Então, ó, aqui é um exemplo de lista não ordenada, né? Como é que eu falo não ordenada ou não numerada, né? Porque não tem uma estrutura, 1, 2, 3, ou A, B, C, não tem uma ordem, tá bom? Então, eu tenho só uns marcadorzinhos nela. Então, por exemplo, aqui, ó, quando eu utilizo o ambiente itemize, eu crio uma lista não ordenada, tá bom? Então, como é que eu vou definir os itens, né? Após cada barra item, ele vai colocar aqui um item e vai marcar, tá bom? Então, quando eu coloco barra item calça azul, ele coloca aqui um dotzinho, né? Por padrão é um dot, mas tem como a gente alterar isso daí também, tá bom? Quando eu uso enumerate, né, o ambiente enumerate, aí ele vai criar automaticamente, ó, a numeração, tá? 1, 2, 3, 4. Então, se eu quiser alterar esse item aqui, né, daqui de baixo para vir aqui para cima, ele mantém essa ordem, 1, 2, 3, 4, tá bom? Então, vocês têm que observar essas questões, né? Ele não vai misturar essa ordem aqui, não, tá? Então, aqui é uma forma que você também pode trabalhar com listas, tá? Tranquilo? Assim? Pode sim, Rose, utilizar vários modelos como marcadores. Eu vou, na aula dinâmica, a gente pode ver marcadores próprios específicos, né? Alterar o padrão, em vez de colocar um, dois, botar A, B, C, em vez de um dot, colocar uma estrela, ou um retângulo, ou então uma seta. A gente pode ver isso na aula dinâmica, tá? Coloca lá como sugestão para a gente ver, tá bom? Para não esquecer. Mas dá. Pessoal, o que não der para fazer no LaTeX, eu ainda estou para ver, tá bom? Figuras, tá? Agora vem uma dica de figuras que algumas pessoas tiveram dificuldade, né? E principalmente em relação a redimensionamento da figura, tá? Então, vou esclarecer isso agora para vocês, tá bom? Bora lá. Pessoal, figura no LaTeX, eu vou trabalhar com a imagem do low face aqui, tá? Figuras no LaTeX, você pode fazer o que você quiser com ela, tá? Que dá para fazer. O que acontece? O LaTeX, ele faz de tudo para deixar a figura no melhor canto possível, tá bom? Então, às vezes acontece de você não ver um local bom que queria que ele ficasse ali naquele espaço, só que ele calculou o tamanho da figura e por espaço ele não dava. Aí ele vai e joga lá para baixo. Então, ele vai tentar melhorar, colocar na melhor posição possível, tá? E aí você tem artifícios para fazer com que ele coloque aonde você quiser, que é utilizando o float lá, né? Então, por exemplo, quando eu coloco esse float aqui, a exclamação H, significa o seguinte, olha, eu quero que tu coloque essa figura aqui, nesse lugar. Então, eu fixo ele, eu forço ele a colocar ali, senão ele vai escolher o melhor lugar para ele, tá bom? Bora agora ver essas opções de figura. Ó. Aqui eu coloquei o tamanho da figura para ser 70% da largura do texto, né? Da largura que eu coloco o texto aqui, tá bom? Mas eu posso especificar um tamanho exato. Então, por exemplo, se eu colocar o width 4 centímetros, o que é que ele vai fazer? A figura ele vai pegar e colocar ele dentro de 4 centímetros, tá? Então, ó, ele vai ficar bem pequenininho, tá bom? Se eu quiser aumentar a altura dela, como é que eu faço? Eu vou colocar uma vírgula, colocar a height e vou colocar aqui o tamanho. Vou botar assim, 7 centímetros. Então, o que é que vai acontecer agora, né? Ó, ele desceu, ó, figura porque ele não coube lá, tá? Ele tenta botar aqui, mas se não der, ele joga lá para baixo. Não tá nem aí, tá bom? Então, ó, a altura ficou desse jeito aqui. 70% do tamanho do texto. Pronto. É o seguinte, Cristiane. Esse comando aqui, ó, barra text width,
Ele é o quê? É como se ele dissesse o seguinte, ó, a largura que eu tenho de texto, ou seja, o espaço que eu tenho do começo do texto para cá, é a largura que eu quero para a imagem, tá? A imagem ela vai ficar esticadona, tá? Quando eu coloco um número entre 0 e 1, eu estou diminuindo o tamanho daquela largura do text width, né? Então, se, por exemplo, se eu colocar 0,5, significa o quê? Eu estou pegando a largura que seria isso e colocando pela metade, tá? E aí a figura ela fica no espaço que é metade correspondendo àquele tamanho, tá bom? Tem como colocar assim, Maria José, a gente pode ver na aula de dinâmica, tá? Tem como utilizar subfiguras, colocar uma figura e colocar A, B, C e D, dá para fazer isso também, tá bom? Tranquilamente e facilmente. Assim, não tão facilmente, mas dá, tá? Quero que vocês entendam a estrutura básica. Quando a gente for lá para a subfigura, vocês vão já entender melhor, tá bom? Como é que é o funcionamento, porque a gente vai utilizar um outro ambiente lá, tá? Claro? Outra coisa que dá para fazer aqui também, tá, pessoal? Seguinte, ó. Eu posso escalar essa figura, tá? Então, eu posso colocar scale e colocar, por exemplo, 2. O que é que vai acontecer quando eu colocar scale 2? Ele vai multiplicar a dimensão dessa figura, tá? Por exemplo. E eu posso rotacionar também, ó. Vou fazer angle 90, igual 90. Quando eu faço angle igual a 90, o que é que vai acontecer com minha figura? Ele vai rotacionar. Ó. Então, se por acaso você tem uma figura e quer rotacionar essa figura, você só coloca a figura aí, bota o ângulo 90 e ali rotaciona. Qualquer ângulo que for, tá? 45, 30, 15, tá? Então você pode rotacionar a figura dentro do próprio LaTeX, tá? Eu costumo usar, tá, Roberto, uma escala que depende do text width, tá? Aí eu vejo como é que ela fica mais encaixada no texto, eu vou diminuindo aquele de 0 a 1 para ele ficar bem encaixado. Mas isso daí é muito... Eu não fixo o tamanho, né? Vai ter algumas situações que é interessante fixar, mas eu uso mais o barra text width, eu não coloco um valor fixo, tá? Então, vira aí, né? O tanto de coisa dá para fazer com esse ambiente figura as opções, né? Então dá para rotacionar, dá para escalar, tá? Dá para fixar a altura e a largura, né? Então não precisa a gente se preocupar com a dimensão da figura, que no LaTeX tem como a gente ajustar para o jeito que a gente quer, tá bom? Então a gente não precisa se preocupar de pegar uma figura que vai caber perfeitamente ali, não. Porque a gente consegue colocar para caber facilmente, tá? E aqui são as opções, tá? Quando eu coloco H nas opções, significa here, ou seja, aqui. O T é no topo, o B é embaixo. O H maiúsculo eu fixo ainda mais para ficar ali. E a exclamação é para forçar mais ainda, tá? Então, aqui são as opções que a gente pode colocar lá naquele espaço ali do lado do ambiente figure, né? Ó, aqui. Se por acaso, bora só para fechar, tá? Porque eu ainda tenho, quero mostrar uma coisa aqui para vocês ainda. Só para fechar, digamos que eu quero pegar essa figura aqui e colocar no topo dessa página. Aí eu vou colocar o seguinte, ó, eu vou colocar T, tá? Quando eu coloco o T aqui, o que é que vai acontecer com essa figura? Ela vai lá para cima, ó. Foi lá para cima da página, tá? Então tem como a gente colocar a figura em espaço que a gente queira, tá? Não precisa necessariamente ela ficar onde você colocou. Ela pode se encaixar no contexto lá do texto, tá? Capa e sumário. Como é que eu coloco uma capa e sumário no meu texto, tá? Pessoal, a mais fácil do mundo. É só fazer isso bem daqui, ó. Colocar Table of Contents, tá bom? Coloca o Table of Contents, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar todas essas seções ó, que eu criei, né? Seção 2. Aí ele vai verificar qual é a página que ele está e vai colocar lá em cima. Ó, vai colocar lá em cima, vai criar essa página aqui pra gente. Ó. Então ele vai colocar aqui a numeração direitinho. Se por acaso pulou numeração, desceu a seção e tudo mais, ele automaticamente coloca a numeração correta,
tá bom? Então, esse Table of Contents, ele vai criar isso, tá? Só que para fazer isso, para ficar bonitinho assim, a gente tem que utilizar esse comando aqui, ó, new page, tá? O que é que esse new page faz? Ele pula a página como se fosse o Ctrl Enter, né, lá do Word, né? Então, esse new page, ele vai colocar esse comando aqui em uma página nova. E quando eu terminar, eu tenho que mandar um new page para ele pegar outra página, porque senão ele junta tudo, tá bom? Vai ficar vitalício, vai ficar lá no YouTube, tá? Tem essas aulas aqui gravadas, vai ficar lá para vocês poderem consultar, sempre que quiserem, tá bom? Então, eu vou colocar o new page, vou colocar table of contents e coloco o new page. E aí ele vai criar isso daí pra gente, tá? Professor, eu quero mudar, em vez de conteúdo, colocar sumário. O que é que eu faço? Aí, vem aquela questão da pesquisa, né? Eu pesquisei isso, aí eu tenho que colocar esse comando aqui, ó. Esse comando ele vai fazer o quê? Ele vai pegar esse comando padrão e vai substituir por sumário. Então, quando eu dar um compilar agora, o que é que vai acontecer? Em vez de conteúdo, vai aparecer o quê? Sumário, tá? Então, posso alterar também essas coisas automáticas que o LaTeX faz, tá bom? Perfeito? Bora lá. Só finalizando. Olha só como é que eu coloco lista de figura. Bem aí, ó. Se eu colocar list of figures, o que é que ele vai fazer? Bora fazer a mesma coisinha, ó. Vou colocar list of figures, só que eu vou colocar em uma página nova, tá? New page aqui. Eu vou colocar uma lista de figuras só uma página única para ela. Então, eu tenho uma página de sumário e agora eu vou ter uma página de figuras, tá? Então, automaticamente, ele pega todas as suas figuras, cria uma página com a numeração correspondente, tá? Massa, né? Um comandozinho só já faz isso, né? Dois, mais ou menos, melhor dizendo. Eu acho que só tá faltando isso aqui. Pronto, falta só isso aqui. Tá terminando. E agora, professor? Bora lá. Agora vem a cereja do bolo, né? Numeração, tá? Pense num só danado para colocar aquele negócio de não quero começar a numeração aqui da página, da primeira página lá no Word, né? Como é que eu vou fazer isso? Olha, se eu não quero que a numeração apareça, o que é que eu vou botar? Eu vou botar this page style empty, tá? Então, bora lá. Aqui na página inicial, ó, tá aqui, a capa aqui que eu coloquei, tá? Ela não tem numeração, tá observando aqui, ó, como ela não tem numeração? Porque ela não tem numeração, porque eu coloquei aqui, ó, nesse make title, eu coloquei, ó, this page style empty, tá? Então, se eu coloquei empty, o que é que vai acontecer? Ele não bota numeração. Eu vou comentar aqui, só para vocês verem que ele vai aparecer numeração, ó. Apareceu numeração, tá vendo? Se eu não quero que apareça, eu coloco esse comando aqui, tá? Pronto, não aparece numeração mais. Show? Aí já é bom, né? Mas vai ficar melhor ainda. Agora eu quero que a numeração de sumário ela seja romana. Eu não quero que ela seja 1, 2, 3, 4. Não quero que ela seja arábica, eu quero que ela seja romana. Como é que eu faço? Ora, eu dei o new page, coloquei o table of contents, né, que é o sumário, e eu vou dizer assim, olha, eu quero que a numeração, ó, page numbering, a numeração ela seja romana. E eu quero que ela comece de 1, tá? Eu quero que ela comece de 1. O que é que vai acontecer? O sumário ele vai ficar como? Ó? Ele vai ficar, ó, com um izinho, ó, cor linda, né? Papai. Umzinho. O próximo vai ser o quê, ó? 2, né? E aí sucessivamente, numeração romana, tá? Ah, mas eu quero que comece do 7. Você bota bem aqui, ó. 7 páginas de counter, 7. Bota do 7. O que é que vai acontecer agora? Em vez de 1, fica o quê? 7, tá? Então você pode fazer o que você quiser, pessoal. Então eu quero que comece do 1, eu quero que comece do 20, você colocar comece do 20 a numeração, tá bom? Depois eu quero mudar. Depois dessa parte aí na introdução, eu quero que agora ela seja romana. O que é que você faz? Você bota lá, ó, set counter page 1 e coloca que a numeração agora vai ser arábica, tá? E aí ele vai e volta para ser arábico. Ah, eu quero que comece do 5. Aí você vem aqui e coloca 5.
O que vai acontecer com esse númerozinho aqui? Em vez de 1, ele vai começar do 5. Deixa eu salvar aqui. Ao contrário. Isso não pega. Pronto. Tá? Primeiro tem que especificar e depois dizer a contagem, tá bom? Aí começa do 5, tá bom? Então, numeração de página, você aqui deslancha, faz o que quiser aqui, tá bom? Então, essa era a cereja do bolo, que eu queria mostrar para vocês na aula de hoje, tá bom? Perfeito? Pronto, ó, rapaz, 5 horas. Show, pessoal. Agradeço tá, a presença de vocês todos aqui na aula. A gente se vê próxima semana, né? As notas, tá, Vivi? Eu vou encerrar a gravação. Não, vou mostrar a nota, tá? Quem quiser ficar só para eu tirar a dúvida da. Tinha te esquecido. Peraí, bora lá. Vou compartilhar aqui de novo. Eu vou entrar aqui com o perfil de aluno, tá? Para vocês observarem como é que é. Peraí, só um instante. Consegue ver a minha tela, né? Pronto. Como é que vocês veem as notas, né? Ó, você vem aqui em atividades, tá? Quando você vem em atividades, aqui em cima tem ver seus trabalhos, tá? Você clica aqui em ver seus trabalhos, aí você vê aqui todas as suas notas, ó. Os trabalhos que você tem aqui, que concluiu ou não, e as pontuações que você tirou em cada trabalho, tá bom? Deixa eu ver bem aqui, é para aparecer também. Aqui aparecem as pessoas, né? Mural, atividades. Deixa eu ver bem aqui um negócio, rapidinho, tá? Aqui é uma das formas, tá bom? Só que eu vou ver se eu tenho como liberar para ver o geral. Para aí, rapidinho. Se tiver como, eu já libero para ficar melhor de vocês acompanharem, para não ter que ficar somando na calculadora, né? Pronto. O que dá para fazer, tá? Eu coloquei essa, não sei se você observaram que apareceu agora esse 100%, né? O que é esse 100%? Esse 100% significa que todas as atividades que eu fiz, eu consegui a pontuação máxima, tá? Não é de tudo, né? Das que eu fiz, tá bom? Então, por isso que não é tão válido essa porcentagem aí, tá? Porque, por exemplo, aqui, nesse perfil aqui, eu só fiz 2 atividades e eu tô 2 com pendentes, ou seja, atrasadas, né? E eu tenho 2 novas. Mas das que eu fiz, eu consegui 100%, certo? Então, vamos supor, se você fez todas as atividades e tá 100%, significa que você conseguiu uma pontuação máxima em todas. Se não, se você pegar a pontuação máxima, somar e multiplicar por essa porcentagem, você sabe o quanto tem de nota máxima, né? Mas aí não se preocupe que lá, nesse sistema que eu vou fazer, vai estar já o somatório, né? Para vocês ficarem mais atualizados de forma melhor, tá? Mas o modo de ver é por aqui, tá? Então, repetindo, vem aqui em atividades, ver seus trabalhos,
E aí você tem aqui a pontuação que você fez do lado esquerdo e a pontuação máxima do lado direito, tá bom? Ok? Beleza? Bom, pessoal. Então, bons estudos, façam as atividades, com qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, tá bom? Bons estudos. E aproveitem o template, tá? Podem utilizar o template que eu vou disponibilizar lá para fazer essa atividade, tá? Não tem problema algum, não. É para utilizar mesmo. Beleza? Tchau, tchau. Até mais. Bom final de semana. E bom feriado, né? Dia 19 de outubro. Tchau.